Hoje a nossa formação vocacional, né, sobre o matrimônio e o diaconato permanente. Estamos aqui com o Felipe e a Michele, que vão falar sobre o matrimônio, e o diácono César, que vai falar sobre o diaconato permanente. É uma alegria para nós, né, do Apostolado Parva Ópera, né, ter vocês aqui conosco, né? Já fizemos a formação semana passada, no dia 31, tivemos a entrevista agora no dia 4 com o Dom Dinei, né? E hoje, né, estamos falando sobre o matrimônio e o diaconato permanente. Vou pedir agora para o diácono fazer uma breve oração para a gente começar. A partir do momento que o diácono finalizar, né, eu vou pedir para todos os participantes, né, dessa chamada que possam fechar o vídeo e o áudio, para que a gente não possa ter nenhuma interferência, e deixar apenas os palestrantes, né, que vão falar para a gente nesse momento com o vídeo e com o áudio aberto. No final, né, a gente vai ter um momento para perguntas, né, que aí pode ser feito tanto para o diácono, quanto para o Felipe, quanto para a Michele, mas a gente pede para deixar, geralmente, essas perguntas para o final, para ser uma coisa bem segmentado, bem dividido certinho. Tudo bem? Diácono, você pode fazer uma oração para a gente de início? Então, o Espírito Santo que nos oriente e que nos dê sabedoria para a gente poder levar assim, um pouco de informação a todos aqueles que nos acompanham nessa noite. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai vosso Espírito e tudo será criado. Renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo nosso Senhor. Amém. Então, com a palavra, nosso irmão Felipe, vou reforçar aqui, pedir para todo mundo desligar o vídeo e o áudio, para que não possa ter interferência. Vou te tornar anfitrião aqui, Felipe, para você já ficar livre lá com a apresentação que você vai querer fazer. Ok. Te tornei anfitrião lá no Felipe França PC. PC, show. Deixa eu ver o que eu faço aqui agora. Como é que eu transformo minha tela aqui? Sabe me dizer, Caio, por gentileza? Mas no computador eu não vou saber muito, não. Eu creio que eu achei aqui, peraí. Apareceu isso, a telinha tá aí, compartilhando tela, já tá compartilhando. Apareceu para mim um céu estrelado, a vida no matrimônio. A vida no matrimônio, isso. Então, dando palavra aí um pouquinho sobre matrimônio, o José Eduardo me convidou, a mim e a Michele, aqui em casa, quem manda é a esposa, ela falou, Felipe, você fala, eu tenho que falar. Não é isso? Um pouquinho sobre a minha pessoa, eu sou então do Santuário do Santíssimo Sacramento, nosso pároco e reitor aqui, o Padre Igor. Eu e a Michele, nós estamos casados, honestamente, homem é péssimo para data, quanto tempo mesmo? 14 anos, fora 8 de namoro. Então, algum tempo. E quando o José Eduardo me convidou, conversa vai, conversa vem, ele pediu para que eu falasse um pouquinho da prática da vida matrimonial. Então, eu parei para pensar mais ou menos o que é a minha prática no matrimônio. Eu preparei essa apresentação aqui. Nada muito teórico, nada muito filosófico, mas aquela coisa, tentando mostrar o que é a nossa vida no matrimônio. Vamos lá, slide. Ok. Eu tentei dividir o matrimônio, pelo menos uma boa vivência no matrimônio, em 3 partes. Sendo ela o relacionamento. Quando a gente fala em relacionamento, eu fui por 1 ano coordenador da pastoral familiar aqui na minha paróquia, participava antes, continuo participando. Então a gente observava muita situação em que a inteligência emocional, a estabilidade emocional do casal, ela é importante para a vivência.
Seja a inteligência emocional, por exemplo, entre o casal, compreender que quando você casa, você não está casando com uma pessoa semelhante a você. Você está casando com uma pessoa diferente, que tem toda uma história, tem toda uma vivência, e você tem que respeitar essa pessoa. Então, parte desse princípio, quando a gente fala de casal, de você compreender o seu parceiro, de entender, muitas das vezes, de aceitar. Quando a gente continua falando de inteligência emocional, a gente tem inteligência emocional ao lidar com os filhos. Nós temos hoje, minha esposa está falando aqui, eu estou falando rápido, me corrijam, por favor. Nós temos 4 filhos, tivemos 4 gestações, a Yasmin nasceu com 34 semanas, faleceu. Um ano e pouquinho depois veio o Caio, que hoje está com 12 anos. 2 anos depois veio o Kaique, que com 4 dias de nascido veio ao falecimento também. E temos, depois de 6 anos, se não foge a memória, tudo aí, temos hoje o Pedro Lucas, com 5 anos. Então, a inteligência emocional de lidar com filhos, aprender a lidar com toda essa situação. Nós, por exemplo, tivemos essa perda, a preparação, o pós, como lidar com os filhos. A gente tem um filho hoje entrando na adolescência, tem um ainda na criança. Então, como que a gente vai lidar com essas pessoas, com esses 2 indivíduos em fases diferentes? Quando a gente fala de matrimônio, a gente tem que entender que cada filho ele é único, ele tem a sua vida e você tem que fornecer asas diferentes para cada um. E são momentos diferentes. Falando ainda de inteligência emocional com os parentes. É interessante quando fala, eu odeio minha sogra, que fulano é assim, fulano é assado. Olha, quando a gente fala do parente do esposo, a gente está falando de alguém que aquela pessoa conviveu. Então a gente tem que ter essa inteligência de saber também, de certa forma, tolerar esses parentes, saber lidar com essas pessoas. E quando você casa, você traz não só a esposa, mas você traz todo aquele conjunto na qual ela vive e viveu. E principalmente ainda, nessa inteligência emocional, quantas brigas de casais não ocorrem por questões de amizades, corretas ou não. A gente tem que compreender, principalmente o casal, principalmente depois que você sai da vida de solteiro e entra para a vida de casado. O José Eduardo está falando que eu tenho que aceitar pessoas. Como é que eu faço aqui, por gentileza? Caio, me ajuda aí. Estou meio perdido aqui. Ô, Felipe, você é o host. Você está no comando da reunião. É só você clicar em participante. Apareceu aqui para mim. Só Isso. Por favor. Okay. Agora que eu ouvi que você falou aqui. Foi, né? Deixa eu ver aqui agora. Bem, se for aparecendo aqui, eu vou falando. Vou aprovando. E quando a gente fala, então, da inteligência emocional que esse casal tem que ter, é todo esse conjunto, inclusive com a amizade. Entender que a amizade que era da época de solteiro pode permanecer na vida de casado, mas tem que entender que a maturidade hoje é diferente. Eu partilho muito que as minhas amizades têm que ser as amizades da minha esposa. Eu não posso ter uma amizade que me separa dela. Pelo contrário, eu tenho que ter amigos que sempre nos unem. Bem, então um pouquinho do relacionamento em relação à inteligência emocional. Nós também temos a questão do relacionamento, muitas das vezes, do lazer. Muitos casais a gente observava, pelo menos acompanhava, viviam em função dos filhos, viviam em função do trabalho, mas não tinha esse lazer entre um e o outro. É necessário esses momentos, muito mais do que a intimidade da relação, do ato sexual em si, é necessário essa intimidade do falar, do conversar, do saber saborear o dia a dia do que acontece, o momento de descanso. Então isso é muito importante na vida de um casal. E ainda mais importante aí é a confiança.
seja principalmente expectativa e realidade. Eu converso muito com minha esposa, de vez em quando a gente tem essa discussão, tanto de mim quanto dela comigo, é o seguinte: eu fico esperando dela alguma coisa, mas ela não sabe ler mente, como eu também não sei ler a mente dela. Então, é muito interessante todo casal saber partilhar, saber conversar e explicitar aquilo que ele deseja. Olha, eu tive uma conversa com minha esposa um tempo atrás, ó, o feijão eu quero, tem como você passar a fazer assim? Se eu não falar, eu vou continuar amargurando aquele alimento até um dia que, por algum motivo, numa briga, eu vou jogar aquilo na cara, que não é interessante, tá? Então, é sempre entender a expectativa, falar o que está acontecendo, e ainda assim, na confiança, sempre ser honesto com o seu parceiro. Ser honesto em várias situações, no dia a dia, na conversa, principalmente nos seus sentimentos. Ainda nessa dimensão do matrimônio, nós também temos que pensar na questão educativa. Planejar é uma questão de educação. Olha, a gente planeja muito quando está noivo, vai casar, o que a gente quer, como que vai ser a nossa casa, como que vai ser isso, assim, sabe? Mas depois que se casa, a gente vê que alguns casais perdem esse planejamento. Esse planejamento ele vem em função de várias coisas. O que a igreja propõe, planejar filhos, os métodos de concepção, os métodos naturais aí de preparação. Temos que planejar os nossos sonhos. Muitas das vezes, como eu dizia, os casais se planejam no noivado, no namoro, mas depois se casam, acabam esquecendo esses sonhos. Sejam sonhos comuns. Vamos fazer uma viagem, seja para o Brasil, para o exterior. Olha, podemos fazer isso. Como também não esquecer que dentro do casal, mesmo na unidade ali, existem dois indivíduos diferentes que sonham também de formas diferentes. Assim como eu tenho a minha vocação, gosto de estudar, quantas vezes minha esposa cedeu, muitas das vezes, ficar uma semana em casa sozinha para eu poder ir para fora do estado e estudar. Então, eu fui realizar o meu sonho e ela permitiu. Assim como também, Felipe, eu queria fazer isso. E essa intimidade do casal, como a gente dizia até anteriormente, da honestidade, da confiança, permitir que o outro também se aperfeiçoe. Então, quando a gente fala do matrimônio, a gente tem que pensar nessa parte do planejamento do casal, da família, como também não esquecer essa individualidade que cada um tem, os sonhos que cada um tem. Felipe, cuidar da saúde. Felipe, sim. Acho que o Zé saiu sem querer. Sim. Ele me mandou mensagem aqui pedindo para você tentar. Agora. Aprovou? Beleza. Show de bola. Aprovei. Tem mais uma entrando aqui. É porque eu estou falando pelo celular, no celular não aparece as pessoas, só no computador. Vou mudar aqui minha vai aparecer só no dispositivo que está como anfitrião. Show. Estou olhando aqui agora. A questão educativa também do cuidar da saúde. É interessante, eu vi até uma brincadeira preparando isso aqui. Muitas vezes a pessoa casa e simplesmente esquece de pensar no bem-estar, do cuidado de si mesmo. Tem aquela história, eu casei, agora posso criar barriga. Eu casei, não preciso me cuidar. Além desse amor que une os dois, também é necessário uma certa, não é exclusivo, mas essa beleza aparente continue atraindo o casal. Fala ali da saúde do corpo e da mente. Olha, por que quando a gente era namorado e era noivo, você tinha um corpo bonito, você cuidava da sua mente, e depois que casou, desagou tudo. Você não cuidou mais do seu corpo, a sua mente está assim, está assado, sofre de um monte de... Então é necessário no casal sempre essa conversa, sempre essa busca de cuidar da saúde. E ainda assim, principalmente, cuidar dos bons hábitos. Os hábitos que a gente tinha antes do matrimônio, de certa forma, a gente tem que cuidar que ele permaneça de forma saudável. Lembrando dos hábitos coletivos, da oração, do cuidado, da boa alimentação, da atividade física.
mas também dentro da concepção de que o hábito ele também tem a questão individual. Olha, eu tenho por prática ir para o jiu-jitsu, eu vou lá e vou brincar, mas eu tenho objetivo, eu vou e volto. Então, que esses hábitos que a gente gere ou que cuide após o matrimônio, que ele tenha um foco sempre para o matrimônio. Esse meu hábito me leva sempre a ter saúde, mas sempre voltar à minha família. E uma outra área que eu acho muito interessante falar do matrimônio, e pouco a gente escuta falar, ou pouco a gente tem informação, que é o hábito do financeiro. Eu, honestamente, casei sem saber nada de finança no matrimônio. Simplesmente tinha meu salário, vamos ver o que dá. Então, é importante que a gente tenha esses hábitos financeiros em relação ao trabalho, que se discuta o trabalho do esposo, da esposa, que os dois vão trabalhar, como que vai ficar o cuidado dos filhos? Será que um vai trabalhar e o outro vai ficar em casa cuidando? Será que esse salário é o suficiente? Uma outra questão que a gente conversa muito é a questão dos gastos da família. Quantas famílias a gente vê acabando ou entrando em sérios conflitos por questões de gastos? E a gente gera uma questão aí da parte educativa e financeira de gastar e sonhar, gastar e planejar. Então a gente intervém muito, a gente observa muito esse mau hábito da parte financeira que são os gastos, que nos leva também a entender, a planejar a questão do investimento. Todo casal ele tem sonhos. Esse sonho ele depende de um investimento, de um planejamento. Isso tudo também gera, ao fim da vida, de certa forma, se a gente pode pensar, a uma herança que a gente vai deixar para os nossos filhos. A gente vai pensar em um patrimônio que a gente vai formar. Bem, eu conversei muito com minha esposa do que eu ia apresentar aqui, se realmente é o que a gente discute no dia a dia. Eu montei essa planilha, não tirei de lugar nenhum, então pode ser que tenha são necessárias adaptações, mas isso é o que a gente procura viver aqui em casa. Essa dimensão do relacionamento meu, da minha esposa, com todos os demais. A questão educativa de aprender dia a dia entre eu e ela. E essa questão financeira que a gente tem que discutir. Bem, nisso tudo, a dimensão do matrimônio, eu tenho que ter por base, ou pelo menos a gente procura aqui na nossa família, ter por base sempre em Cristo, para que, de certa forma, tudo acontecendo, a gente consiga ter na base de Cristo, alcançar Cristo, elevar a nossa família a Cristo. Assim como todo o meu passado, como a gente construiu em Cristo, eu também tenho que por objetivo no meu matrimônio, no meu relacionamento, na minha educação que eu proponho e na minha vida financeira, sempre também buscar a Cristo no futuro. Em si, a gente entende, a gente vive, a gente procura viver a santidade dentro do matrimônio, dentro que a igreja nos propõe. Não é fácil, é bem complexo, mas é viver nesse dia a dia. Fica aí então essa fala. Não sei se eu fui esclarecedor, se eu compliquei demais, mas é isso que eu teria para falar um pouquinho sobre o matrimônio, ok? Deixa eu voltar a fala aqui para o Caio. Ok. Preciso fazer uma coisa aqui, Caio? Eu acho que se você quiser deixar de ser anfitrião no computador, você pode me colocar como anfitrião de novo, se você quiser.